Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje num texto bem conhecido da palavra, está em Mateus 11, de 28 a 30. É um grande convite da graça de Deus para nós. Diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Antes que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já conhece. Por isso, Deus e Pai Celestial, vem falar conosco no dia de hoje, vem ministrar aos nossos corações. Venho trazendo essa palavra não na minha força, porque não há nenhuma força em mim, mas na força que só o Senhor supre. Que o Senhor fale com cada uma de nós, com cada um daqueles que ouvirão essa palavra através do vídeo. E que o Teu nome, Senhor, em todas as coisas nas nossas vidas, seja glorificado. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Minhas amadas, esse texto é um daqueles textos que nós deveríamos ler todos os dias. É aquele convite da graça de Deus. O Senhor nos convida a nos socorrer no meio das nossas agonias mais profundas. E se nós parássemos aqui para ouvir cada uma de vocês, certamente a gente vararia a madrugada, porque são muitas as lutas, são muitas as agonias pelas quais passamos, e o desejo do nosso coração é instruí-los ou instruí-las quanto às cargas que devemos lançar sobre o Senhor. Nós insistimos em carregar determinadas cargas, insistimos em levar essas cargas vida fora, e parece que é um assunto que não tem fim. Muitas vezes nós conversamos com uma irmã, passamos meses ou anos sem ver essa pessoa, quando encontramos, é aquela mesma conversa, aquela mesma história, aquela mesma agonia. O que é que tem faltado para nós? Tem faltado a convicção profunda de que o Senhor é o grande carregador dos nossos fardos, das nossas cargas, das nossas agonias. Se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, como diz o salmista, eu acho que nós já teríamos todas endoidecido. Porque haja graça sobre graça. Nos versículos citados, o Senhor faz um convite singular para uma troca de fardo e de jugo. Ouviram? Vou repetir. Vocês parecem que não acreditaram. Nos versículos citados, o Senhor faz um convite singular para uma troca de fardo e de jugo. Contudo, para isto precisamos ir a Ele. Só nele conseguimos desfrutar dessa leveza. Quando nós olhamos para as nossas famílias, para as nossas casas, para os nossos vizinhos, para aqueles que nós conhecemos, misericórdia é carga sobre carga. E hoje o Senhor está dizendo a cada uma de nós: lancem sobre mim seus fardos, suas agonias, suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de cada uma de vocês. Amém. A resposta que nós precisamos
não está no pastor, não está na pastora, não está no conselheiro, não está no psicólogo, não está no psiquiatra, está no Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. O Senhor diz nesse convite duplo: primeiro, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Fora do Cristo não há descanso nem refrigério. Por isso Ele chama para o relacionamento, para a intimidade. Quem não está cansado e sobrecarregado no nosso tempo? E eu repito, se nós parássemos para ouvir os relatos dos seus cansaços, das suas agonias, misericórdia de nós. A dificuldade que tem acontecido nos lares, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, nunca foi tão necessário que nós confiemos no Senhor que fez os céus e a terra. O segundo convite, ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sim, o jugo de Jesus, o jugo que Ele deseja que tomemos, é a obediência à sua palavra. Mas nós temos pressa, nós queremos tudo para ontem. Enquanto nós esperamos o agir de Deus, Ele age em nós. Eu sei que está difícil de esperar, ter que esperar para muitas de nós. Mas deixa eu contar um segredo, não tem outro jeito, tem que esperar. E tem que pedir ao Senhor nas nossas orações também, para que Ele nos ensine a esperar nele. Não adianta você esperar pelo filho, pela filha, pelo marido, pelo vizinho, por fulano, por cicrano, por beltrano. Espera no Senhor que fez os céus e a terra. E Ele nos fará encontrar descanso para as nossas almas. Essa semana uma irmã veio conversar comigo, porque o marido muitas vezes sai da igreja, ela frequenta uma igreja dessas igrejas renovadas, e quando ele chega em casa vai beber. Eu digo, que irmã infeliz é isso? Aí, fazer feita a história, vai beber para esquecer os problemas. Eu digo, está perdendo tempo. De que adianta ele ter ido ouvir a palavra, escutar a palavra e chegar em casa e encher a cara? Diga a ele que se embriague do Espírito e ele vai ver a glória de Deus descer na vida dele e na vida da família dele, em nome de Jesus. E ela queria que eu conversasse com ele. Eu digo, eu estou fora. Quando ele conversar com o pastor dele, que é o melhor que você faz, era só o que me faltava. Aprendamos com o Senhor mansidão e humildade. Só nele nós encontraremos descanso para as nossas almas. Aí eu queria trazer algumas considerações a respeito desse assunto, que se a gente fosse falar tudo que tem que ser falado, a gente vararia a noite aqui. Mas não é esse o propósito. O propósito é que a palavra seja concisa e você saia daqui com ela na mente, martelando, até que ela gere vida no seu coração. A primeira consideração que eu queria trazer a respeito disso é que pelas pisaduras de Jesus fomos sarados no âmbito do nosso espírito. E nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento. Fomos sarados e vivificados.
Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e fomos sarados e vivificados pelo Senhor, vivificadas pelo Senhor. O propósito dessa intervenção sobrenatural é que já não vivamos mais nós, mas Cristo passe a viver em nós. Isso é sério demais. E quanto às cargas, os problemas que tão insistentemente nos esmagam, lancemos tudo, pecados e problemas, sobre os largos ombros de Jesus. E deixa eu lhe dar uma dica. E já vá dizendo amém para a maneira como ele vai responder. Porque muitas vezes nós entregamos os fardos, os problemas, as dificuldades, as encrencas ao Senhor, e nós queremos dizer a Jesus como ele vai responder. Só ele sabe. E quanto às cargas, essas cargas que têm nos esmagado, eu insisto, lancemos sobre os largos ombros de Jesus. Na verdade, ele nos convida aqui a ir a ele e a trocar de fardo e de jugo com ele. Ele diz que assim acharemos descanso para as nossas almas cansadas. Mas sabe o que eu tenho descoberto? É que a maioria absoluta de nós tem estado viciada em carregar fardos. E você não orou no culto de oração, não entregou o seu problema a Jesus, não disse amém para a forma como ele vai responder. E muitas vezes, quando você faz essa oração, começa um rebuliço que você diz assim: meu Deus, eu orei, mas eu não pensei que o negócio fosse ficar tão desmantelado desse jeito. É Jesus trabalhando. São os anjos de Deus agindo naquela questão que você tem insistentemente colocado diante de Deus. E por mais difícil que seja aquilo que você vai ver depois que você orar assim, diga amém e glorifique o Senhor pela forma como ele vai agir na questão. Será que nós levamos a sério essa ordenança do mestre ou insistimos em arrastar as velhas cargas com as nossas próprias forças? Eu tenho a impressão que optamos pela segunda opção. Oramos, entregamos e continuamos a carregar. Muitas vezes eu digo: Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu sei que o Senhor está agindo, e eu já glorifico o seu nome por aquilo que eu sei que o Senhor está fazendo, embora eu ainda não esteja vendo. Porque o não ver é um teste de fé. Aprender a desenvolver a nossa fé não é fácil. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, os manda carregar os fardos uns dos outros. Presta atenção nisso aqui. Essa ordenança é uma referência ao novo mandamento de amar uns aos outros. O amor empático faz com que nos compadeçamos uns dos outros e oremos uns pelos outros por causa dos pecados que carregamos. São as inclinações da nossa carne que nos levam a pecar e sofrer as consequências dessas ações malditas. Esses fardos são os pecados que tenazmente nos assediam, dos quais precisamos nos desembaraçar e correr com desenvoltura a carreira proposta. Como é que nós ajudamos? Em oração. É só o que nós podemos fazer. Essa semana chegou, eu não aguento conversa comprida. Quem me conhece sabe disso. Eu não sou delegada, eu não sou detetive, e aquela conversa comprida, cheia de detalhes, nem venha que eu não vou escutar. Aí essa semana chegou uma irmã, vocês não têm noção do que era aquilo não. Quando ela começou
E eu disse, pronto, vai amanhecer um dia aqui, eu escutando essa história. Eu disse, eu vou orar por você, minha irmã. Aí a irmã calou-se, porque eu fui orar. Vamos orar e apresentar diante do Senhor, porque quem precisa ouvir aquilo que está no seu coração é o Senhor. E pare de contar sua história a todo mundo. Fica todo mundo sabendo da sua vida. Tem situações nas igrejas que quando o irmãozinho ou a irmãzinha aponta lá, diz misericórdia, lá vem aquele irmão, ele vai contar a história todinha de novo. Ore, ore. O que o Senhor está dizendo a cada uma de nós hoje é a forma de carregar a carga do irmão, é orando por ele. E diga, Senhor, Tu sabes até aquilo que ela não disse, que ele não disse. O Senhor conhece a profundidade do meu coração. Tu conhece as inquietações do meu coração. Por isso vem e age naquilo que eu não posso fazer nada. O Senhor é especialista em ir aos porões das nossas almas. Ouviram? E Ele vai e age. E quando Ele age, ninguém pode impedir o seu agir. Em terceiro lugar, algo que tenho aprendido ao longo dessa caminhada com o meu Senhor. Podemos orar, sentir a dor do outro, mas Ele terá que carregar seu próprio fardo. As lutas da vida têm um propósito didático de Deus. E não podemos passar pela prova no lugar do outro. Paulo, no mesmo contexto da outra citação, ele ensina: pois cada um deverá levar a própria carga, o próprio fardo. Por que o Senhor está permitindo que você passe por esta situação específica que você está vivendo? Ele tem um propósito didático de Deus para essa situação. Ele quer lhe ensinar algo precioso. Quanto mais cedo você aprender, mais cedo você vai sair da prova. Precisamos levar o fardo de amar também o outro, apesar dele, pois muitas vezes esse tipo de amor é sacrificial. Tem situações que você tem vontade de dar uma pisa no irmão. Ouviram isso? Eu estou confessando porque é verdade. Mas é esse amor sacrificial de você orar por ele. É possível que você não aprendeu ainda? Que os olhos espirituais, que os ouvidos espirituais seus sejam abertos em nome de Jesus. Que a graça de Deus entre no mais profundo do seu coração. Você vai passar 200 anos dentro de uma igreja e você não vai aprender. Não é possível uma coisa dessa. Quando você já podia ser mestre e você continua no ABC da fé? Até quando? Quer sair da prova? Preste atenção a tudo que o Senhor tem ensinado e põe em prática, e você vai ver a glória de Deus descer lindamente na situação. Não levamos o fardo de viver os seus problemas, pois eles foram permitidos para um aprendizado. É você que tem que carregar. Nós ajudamos em oração. O que é que nós aprendemos aqui? Rapidamente. Em primeiro lugar, gostaria de trazer uma informação. O nome do profeta Amós significa carregador de fardos. Há muitos Amós em nosso meio. Temos dificuldade de lançar o nosso fardo sobre os largos ombros de Jesus. Segundo lugar, eu li uma coisa muito interessante e trouxe para vocês. A mãe de Agostinho, Santo Agostinho, bispo de Hipona, certa vez foi procurar seu conselheiro espiritual para pedir orientação sobre seu filho antes da conversão dele.
Agostinho vivia uma vida de devassidão, completamente ausente dos caminhos do Senhor, e sua mãe, em lágrimas, foi falar com aquele líder religioso, e ele lhe disse: volte para casa e se aquiete, pois é impossível que um filho dessas lágrimas não seja resgatado. Olha que coisa tremenda isso aqui. Assim, lancemos sobre o Senhor os nossos fardos e busquemos sobre nós o jugo do Senhor, suave, e seu fardo que é leve. E para terminar, que na hora do maior cansaço sejamos encontrados no feixe dos que são do Senhor. Que o único peso que possamos carregar seja a administração da fé e do tempo de espera, até que a vitória chegue às nossas mãos. Deixemos que Ele carregue os nossos fardos. E eu queria só relembrar algo que vocês, boa parte de vocês, é testemunha de quando nós começamos esse culto de oração, que era no terraço da casa pastoral. E começamos com um voto que eu fiz a Deus pelo resgate da vida espiritual do pastor Malta. Ele bebia todos os dias e começou a beber cada vez mais cedo, principalmente depois que eu fiz o voto. E a minha sogra disse: eu não acredito que ele deixe de beber. Eu disse: se eu acreditar nisso, eu deixo de servir ao Deus que eu sirvo. Se o Deus que eu sirvo não for o Deus do impossível, que pode operar nessa situação, eu deixo de servi-lo. E segui em frente, na força do Senhor. Nós cantávamos os hinos que ele conhecia, do hinário antigo, dos salmos e hinos, porque o desejo do nosso coração era trazer à memória dele esses cânticos que vinham da infância, da adolescência dele, da juventude. E ele não aparecia. Depois ele começou a ir aguar as plantas lá fora. A irmã que dirigia os cânticos para nós se empregou. E eu não sei cantar. Se eu fosse cantar, o de manter era grande. E aí eu pedi a ele para me ajudar. Ele disse: eu não posso, minha filha, você não sabe que se eu começar a cantar eu vou morrer de chorar. Eu digo: você chora e canta e chora, não tem problema nenhum. E aí ele se sentava lá no fundo do terraço. E ele começava, lembra-se, irmã? E ele começava a cantar aqueles cânticos e tal. Eu escolhia de propósito aqueles cânticos que eram mais, que apelavam mais ao coração dele. E ele era cantando e chorando e cantando. Foi quando a irmã se empregou e foi-se embora. E aí ele não tinha jeito mais. Aí um dia eu cheguei no açougue de manhã, já nesse período, e ele chegou. Quando eu vou entrando, ele pegou o copo de bebida. Ele bebia meio litro de vodka pura por dia. E ele pegou aquele copo, jogou fora o conteúdo e emborcou no balcão e disse: minha filha, essa é a última vez que você me vê com um copo de vodka na mão. Glória a Deus. Glória a Deus. E foi assim. Aí, como diz Chico, eu só sei que foi assim. E eu glorifico demais ao meu Deus. Quando nós nos reunimos aqui na quinta-feira, o Deus do impossível, Ele entra em ação. Aleluia. Confia no Senhor. Glória a Deus. E Ele resgatará e renovará aquilo que está no coração de vocês. Amém? Vamos orar umas pelas outras.